Procuremos neste momento elevar os nossos pensamentos, confiantes em Deus, confiantes no nosso Mestre Jesus, confiante em toda a sua equipe de trabalhadores, de irmãos abnegados, onde pedimos neste momento auxílio, pedimos proteção. A nossa reflexão hoje é voltada para a semana. Hoje são 4 de abril de 2021. Hoje é domingo de Páscoa. E nós sabemos que é uma semana de reflexão, de observação, uma vez que nós respeitamos a Semana Santa. Ela traz todo um diagnóstico voltado para a organização católica, e nós temos primado não só essa organização religiosa, mas todas as outras, mediante o seu ponto de vista filosófico, ideológico, científico, em relação à vida, em relação ao Criador, em relação ao universo. E nós sabemos que não só a chegada do Mestre Jesus estremece todo o planeta, mas também o seu retorno também mexe profundamente com toda a energia psíquica do planeta. É esse grande ser, é esse grande espírito que tem este compromisso fantástico. Ele governa o planeta Terra. Ele conhece e domina todas as ciências referentes a este planeta. O seu potencial é indescritível diante de nós. E o retorno dele é marcante, onde ele deixa bem claro a uma realidade que naquela época era difícil entender, que é a imortalidade da alma. Após a morte, o desencarne dele, que nós sabemos que foi através do método jurídico na época, método dentro da lei, da justiça diante a lei dos homens da época, que foi a crucificação, mediante ao julgamento ocorrido, onde os doutores da lei, assim como os representantes religiosos que detinham todo o poder, determinam por vontade própria que ele fosse condenado à crucificação. Toda a humanidade sabe que não houve motivos a não ser a insegurança, a incerteza, o mau uso do poder. Mas o Mestre sabia que ele iria retornar e sabia que não ia ser fácil, no ponto de vista humano, físico, mediante a tanta injustiça
e a tantas atrocidades, mediante aos comportamentos morais tão agressivos, tão violentos, desumanos. E ele se submete porque ele veio em nome do amor. Ele veio trazer o amor e pregar o amor. E o amor é justo. O amor não é insano. E o amor sabe que mais cedo ou mais tarde toda a verdade será esclarecida, vivida, absorvida, e tudo irá se transformar, porque esse foi o grande objetivo. Mas no seu retorno, naquele momento crucial, ele passando a missão, a responsabilidade a Maria de Nazaré, sua mãe biológica, e a João Evangelista, aquele ser fantástico, apenas com 16, 17 anos, e a Maria de Magdala, que tinha entendido o propósito da força do amor através da misericórdia, do perdão, através do respeito puro que nós precisamos ter uns pelos outros. Ele entrega, ele passa o compromisso aqui no plano físico, diante de tanta angústia que o envolvia profundamente. Como ele estava encarnado, o espírito preso a um corpo físico, o que mantém esse corpo físico em equilíbrio vital é o sangue. E nós sabemos que crucificar um homem, cravejando ele em uma cruz, era impossível. Não derramar o sangue, não mostrar tanto sangue. Foi preparada uma coroa de espinho e foi cravejada na sua testa, porque aqueles irmãos que o seguiam tinham ele como se fosse um rei. Só que eles esperavam muito mais desse rei, um rei que mudasse todo o curso de tanta escravidão, de tanta maldade. Só que tudo isso não poderia nem pode ser de imediato. Mas a ansiedade, a necessidade, o sofrimento alimentavam o ideal voltado para com esses aspectos, mediante a forma como que nós éramos tratados por aqueles senhores, aqueles dominadores da verdade, aquela verdade que pertencia somente a eles, aquela forma indiferente de ver o outro, de observar o outro, de respeitar o outro. E ele percebe, claro, toda aquela gestão, mas ele veio trazer, pregar a abnegação, a concórdia. Ele veio pregar a indulgência, a mansuetude,
a brandura, a passividade, não a guerra, não o descaso, não a desconfiança, não a incerteza, não a inverdade, mas a verdade. E ele entrega-se e segue, respeita a todos os protocolos, onde relata alguns historiadores que os senhores da época até exageraram por impulso das trevas em aproveitar-se do momento e da situação, e o maltrataram profundamente fisicamente. E o seu estado de angústia era notório em sentir profundamente, intimamente, aquela situação dentro de uma moral distante da realidade. A falta da moral, o descaso, a imprevidência, a insensatez. E ele aceita, ele respeita e ele entrega-se. Judas, com todas as suas arquiteturas, ele pensou que o Cristo não iria entregar-se, porque ele percebeu a grandeza, a força daquele homem. Há tantos milagres na época, entendido dessa forma, há tantos feitos, e ele achou que aquele homem não iria entregar-se. Pela sua capacidade profunda, totalmente diferente a qualquer ser conhecido neste planeta. Mas o amor, ele é pacífico, ele liberta totalmente, ele é digno e ele entrega-se. Judas recebe o baque, o primeiro a receber aquele baque, daquele ser que representa o grande instrumento do Pai. E ele recolhe-se em depressão profunda, mediante a culpa, e não pensa duas vezes e suicida-se. E vai para o extremo das clausúrias mentais. Jesus chega ao cume naquele momento crucial. Jesus olha para toda aquela multidão, muitos sorriam, gritavam, estavam eufóricos, acostumados a assistir àqueles tipos de holocausto, aquelas demonstrações insensíveis, desumanas. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Uma das leis que Moisés traz diz: não matarás. Ninguém observa com profundidade esta lei, que existem várias formas de matar.
Jesus, o mestre querido, o rabino da Galileia, olha para os pés da cruz e quem está lá? Maria, Maria de Nazaré. João Evangelista, Maria de Magdala e outros. Ele diz: mãe, eis aí o teu filho. E diz: filho, eis aí a tua mãe. Ele observa todo aquele espaço, toda aquela mostragem obscura na penumbra, aquela dor vibracional, aquelas angústias, toda aquela incerteza, aquele ódio, aquela raiva desnecessária que pairava no ar. E ele sente que o seu corpo está esvaindo. Para muitos, ainda a vida está no sangue. O espírito não era conhecido. E toda a preocupação estava no líquido vermelho. É lá que está a vida. E é por isso que muitos dizem que ele deu a vida para nos salvar. Apenas um sentimento filosófico, mediante a tamanha grandeza nessa entrega desse ser. Livrou-nos dos pecados, derramando o seu sangue naquela cruz. Pensamento de muitos. E também um mero engano, porque nós continuamos errando. Continuamos imperfeitos. Poucos evoluíram de lá para cá. Então não é verídico esse dito em que expressa que ele derrama o seu sangue para nos salvar. Porque o mal continua, ainda é nosso, nós ainda alimentamos muitas coisas ruins. E logo mais um pouco ele sente o corpo esvaindo, a energia vital, a força vital estava chegando ao limite. O seu corpo perispiritual estava já desligando-se. Ele olha para o alto e diz serenamente: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Linguagem, expressão de alguns pesquisadores. E o pescoço tomba junto com a sua cabeça, ele desencarna. E a terra estremece, a natureza estremece em tamanha dor. Porque existe uma ligação entre nós e toda a natureza. Em apenas um grão de areia existe uma ligação. E ele retorna à pátria. E todo aquele sangue que foi derramado é natural, foi uma crucificação. Ele foi pregado em um madeiro. Era da lei. Se não fosse a cruz, certamente seria uma fogueira em praça pública. Aí a igreja iria usar a fogueira como elemento dogmático de santificação. Nós respeitamos tudo isso. Se fosse a guilhotina,
também iria usar aquele instrumento cortante, perverso, que decepava em praça pública, separando a cabeça do corpo. Iriam usar dogmaticamente aquele instrumento como elemento de salvação, de pureza, de iluminação, de fé, como até hoje ainda usam a cruz. E para muitos é um problema ainda muito sério, porque Jesus continua na cruz, derramando o sangue. Já se passaram 20 séculos e muitos ainda estão presos àquele monte, o Monte Caverna, o Calvário, aquele lugar obscuro onde derramou-se muito sangue por força do desamor, da indignidade, da desumanidade, por força da maldade humana, por força de uma lei que só cabe aos homens que estão tão imperfeitos para administrá-la de uma maneira insensível, cruel, perversa. Em momento algum eles não se vê no outro. E quando se vê, mergulha profundamente em um estágio depreciativo mediante a tanta culpa, a tanta maldade. O Mestre Jesus, serenamente, ele vai ao encontro do irmão Judas, que está nas suas trevas interiores, em sofrimento profundo, alucinado por um ato impensado. Parece que mudou o curso da história, mas quando nós estamos em vigilante, estamos à disposição das trevas, das sombras, do mal. Jesus o acolhe, o abraça e leva-o contigo ao encontro do Pai Celestial, de uma maneira digna e amorosa. Jesus mostra-se em corpo perispiritual, em corpo astral para muitos que fazem parte da história, deixando bem claro que ele tinha ressuscitado e não reencarnado. Porém, ninguém pôde tocar naquele corpo, que seria algo assustador na época, inexplicável. Não tocou-se no corpo, mas ele deixou bem claro todos os aspectos, nos preparando para o futuro, a vida futura. Antes ele tinha proclamado, determinado que iria pedir ao Pai que nos enviasse um Consolador, que aí está. Estamos vivendo a era do Espírito, com toda a sua força. Junto com ela vem o câncer e a depressão, aspectos profundos e íntimos do ser espiritual, mediante a sua incoerência para com as leis, mediante a sua incoerência para com a verdade. E graças a Deus, a nós espíritas, nós não concebemos a Semana Espírita, a Semana Santa. Nós não concebemos a Páscoa, mas nós respeitamos. E nós analisamos carinhosamente todo aquele momento, toda aquela passagem.
que é altamente representativa nos aspectos lineares para com o progresso da humanidade. Jesus trouxe a nova era, que é um projeto divino através dos espíritos superiores. E aí está, agora, rumo à regeneração, que está no mesmo contexto, mas já numa dimensão, uma versão bem mais avançada e diferente dos aspectos daquele momento crucial. Então, só temos a agradecer. E hoje temos a certeza que o sangue foi derramado, sim, mas porque foi um processo natural. É como se eu tomasse um tiro e não derramasse o sangue. Como? Impossível. Levasse uma facada e não derramasse o sangue. Impossível. Perdesse uma perna no impacto e não houvesse sangue. Impossível. E ele aceitou, pela sua dignidade, aceitou por toda a sua ligação direta com o Pai e toda a sua forma natural de respeito para com todas as leis, para com todos os momentos, todos os fatos, de maneira objetiva e precisa, natural, verdadeira. E nós sabemos que Ele continua conosco. Alguns irmãos, até espíritas, acham que Ele vai voltar. Anda contando, sonhando, ansioso com a volta dele. Não precisa, Ele nunca saiu de perto de nós. Sempre esteve conosco. Foi bom que fixou essa verdade. Estaremos sempre juntos, lado a lado. Estaremos nos mesmos espaços, mediante aos momentos notórios voltados para o bem, para o amor, para a compreensão. Somos representantes da divindade. Somos co-criadores. Somos sal da terra. A nossa luz ela tem que estar no ponto mais alto. Assim como Ele colocou a dele no ponto extremo, para que todos não só percebessem, mas também sentissem. Sentir a luz desse ser. Sentir que existe estes seres de grandeza indescritível. E um deles é o Mestre Jesus, que em nome do nosso Pai, cumprindo as leis, esteve lado a lado, pertinho, abraçou alguns de nós na época. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre querido. Obrigado. Espíritos amigos estão sempre trabalhando conosco. Muita paz para todos. Muita paz. Palavras que Ele pronunciou e que nós estamos lutando para fazê-la valer no nosso íntimo, a paz. A paz do nosso Pai que está no céu. A paz que nos transforma, que nos equilibra. A paz que nos fortalece, que nos acalma, que nos branda. A paz que não aceita derramar uma gota de sangue. A paz que Mahatma Gandhi também compreendeu,
que é um dos discípulos também do Mestre Jesus. Muita paz, meus irmãos, muita paz.